E eu quero muito rapidamente pedir para que o pastor Antônio venha aqui, fique ao meu lado. Eu já vou apresentá-lo aqui nesta noite. O pastor Antônio, eu quero fazer aqui uma rápida biografia, porque eu já quero passar a palavra a ele, para que nós possamos nesta noite estudarmos a palavra de Deus. O pastor Antônio, Antônio Gonçalves, conhecido de todos nós, rapidamente nós apresentamos pela manhã, ele é irmão de outros pastores, depois ele vai falar isso, sem dúvida com detalhes, mas o pastor Antônio Gonçalves, ele é casado com a professora Selma Lopes, ela é professora já há muitos anos, e o casal tem 2 filhos. Ele, o pastor Antônio, trabalhou por 10 anos como instrutor bíblico. Depois, ele cursou a faculdade de teologia por 4 anos e se formou como bacharel em teologia aqui em São Paulo. O pastor Antônio cursou 5 anos de mestrado e se formou, então, como mestre em teologia. Agora, atualmente, ele está cursando o doutorado, 6º ano de doutorado em teologia. Então, nós estamos aqui diante de um homem de Deus. Amém. Bacharel em teologia, mestre em teologia e doutorando daqui mais 2 anos, pastor? Mais 1 ano? Vamos orar para que a gente termine logo aí. Ótimo. Só falta a tese. Só falta a tese doutoral para que ele possa terminar o doutorado em teologia. E eu quero dizer ainda que o pastor, como conferencista, além de realizar conferências em diferentes lugares no Brasil, ele também já realizou conferências lá na Europa, como por exemplo, não somente na Espanha, mas também na Alemanha. Que privilégio, nós temos aqui um conferencista internacional, um evangelista internacional, embora ele seja brasileiro. Concluindo aqui, hoje o pastor tem, através do seu trabalho, levado muitas pessoas ao conhecimento do plano da salvação, através da palavra de Deus. E ele tem realmente, através do seu ministério, levado a mensagem de vida e esperança, e milagres têm ocorrido na vida de milhares de pessoas, através do ministério do nosso amado pastor Antônio. E concluindo, então, ele realmente será, nesta noite, o porta-voz da palavra de Deus. Cremos que ele hoje é o evangelista para toda a região sul de São Paulo. Aqui em nossa região temos uma associação que é a sede para a Igreja Adventista em toda esta região, que se chama Associação Paulista Sul. Então o pastor Antônio é o evangelista para toda esta região sul de São Paulo. Pastor, que Deus o abençoe. Amém. O senhor é muito bem-vindo e cremos que o Senhor Deus usará o pastor poderosamente nesta noite e durante as próximas 21 noites. Esta é a primeira destas 22 noites. Que Deus o abençoe ricamente. Obrigado, Amém. pastor Silvestre. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Pastor aqui do distrito, né, que cuida da região de Muito obrigado, pastor. Taboão, em São Paulo também, né? Taboão, em São Paulo, exatamente. Um cordial Obrigado. boa noite a todos. Obrigado. Seja bem-vindo. Parabéns a você que veio nesta noite. Com certeza que chegamos pelo braço de Deus. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Amém. E foi o Espírito Santo que me trouxe aqui também. E Deus tem bênçãos para nós. Você verá que valeu a pena ter vindo aqui. Porque ao sairmos daqui, sairemos diferentes, abençoados e melhores preparados para o reino dos céus. Amém. Hoje é o início de 22 noites. Está aí um desafio para você e para mim. E cada noite vamos aprofundando um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Então faça planos para você não perder nenhuma noite. Eu costumo dizer que quem perder uma noite vai perder a metade da vida. Porque o tema que passa, realmente, passa. E eu vou dar até um conselho aqui. Traga um caderno, uma caneta e tome nota. Porque isso vai fazer bem para você. E você também pode se tornar um multiplicador, né? Ajudando outros a entender o plano da salvação. Nós vamos estudar profundamente a palavra. E claro que a gente vai numa sequência ascendente.
não é? Então nós vamos, a primeira semana, tratar de temas especiais sobre salvação. A segunda semana, o que fazer depois de salvo. E ainda na segunda semana vamos entrar nas profecias de Daniel e Apocalipse. Então temos aí temas especiais pela frente. E no final dessa semana, sábado que vem, vamos ter aqui um grande batismo, com a graça de Deus. Então faça plano para você não perder nenhuma noite, tá certo? Dá um jeito, ora a Deus para que Deus te oriente, te ajude nesse trânsito louco de São Paulo. E venha nem que seja atrasado, porque você vai ver que vale a pena, vai valer a pena estar aqui. Nós temos cada noite uma escolinha para as crianças. Então as crianças de 7 anos para baixo, temos uma escolinha especial para elas. Né? Não sei se elas já foram, cadê a professora? A professora está ali. Então as crianças de 7 anos para baixo, pode acompanhar a professora para a escolinha. As crianças estarão em boas mãos, né? Aprendendo a linguagem delas. E os juvenis de 8 a 13 anos terão atividade aqui dentro. Vai receber toda noite uma caneta e um papel para anotar a palavra-chave. Então, cada noite eu vou dar uma palavra, a palavra-chave é tal. E você vai colocar, então, seu nome no papel e vai colocar a palavra-chave. E aí, quando eu falar a tal palavra, você vai fazer um risquinho, outro risquinho, outro risquinho, outro risquinho. Fechou 5, começa de novo. Anota quantas vezes eu falo essa palavra. E os que anotarem direitinho, no final de cada semana, recebem um brinde. E a palavra-chave de hoje é Criador. Tá certo? Já anota aí. Criador. Para os juvenis de 8 a 13 anos. Tá certo? E as crianças de 7 anos para baixo podem ir para a escolinha acompanhando a professora. Tá bem? Os pais podem ficar tranquilos que estarão em boas mãos. E você também recebeu aí, na entrada, uma Bíblia para acompanhar o estudo. Ao final você pode deixar no banco ou entregar na saída. E no final das 22 noites, aqueles que frequentaram pelo menos 80% recebem uma Bíblia nova. Tá certo? Uma Bíblia 0. Muito bem. Nós temos também uma equipe aí que vai ajudar a abrir as Bíblias, né? Para facilitar o nosso desenvolvimento. E vamos abrir a palavra. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. É a primeira folha da Bíblia, né? Quando começa a parte inspirada por Deus, capítulo 1 de Gênesis. Abre aí. Gênesis, capítulo 1. E o tema de hoje é esse que está na tela aqui, ó. Deus. Você fala, mas pastor, você não fala sobre Deus todas as noites? Exatamente. Mas hoje vai ser de modo especial um estudo bíblico sobre Deus. E o estudo de hoje está baseado em 5 perguntas. Veja, a primeira pergunta é essa aqui, ó. Quem é Deus? A segunda pergunta é essa aqui, ó. Desde quando ele existe? As criancinhas perguntam, papai, mamãe, quem criou Deus? A terceira pergunta, onde ele mora? A quarta pergunta, qual é o seu nome? E a quinta pergunta, é Deus uma só pessoa? Então o estudo de hoje está baseado nessas 5 perguntas. Hoje, grandes homens na face da terra, cientistas famosos, professores de faculdades e de universidades estão pregando pelos cotovelos que Deus não existe. Diz, Deus? Que Deus? Deus não existe. Deus é relativo. Para ela Deus pode ser uma coisa, para ele Deus pode ser outra coisa, para ela pode ser outra coisa. Eu estou falando de grandes homens, famosos na face da terra, que pregam que Deus não existe. Aí você fala assim, amigo, Deus não existe? Então me diz uma coisa, de onde foi que surgiram as galáxias? Sim, as galáxias, o Sol, a Lua, as estrelas, como foi que surgiram essas coisas? Eles falam assim, ó, isso aí é uma grande história. Há bilhões de anos atrás, aconteceu uma explosão cósmica, chamada Big Bang. Bum! E tudo apareceu. Ah, é? Interessante. Quer dizer que deu uma explosão cósmica e tudo isso apareceu e funciona bem e em ordem? Eu nunca vi uma explosão causar ordem. Tudo que você explode causa o quê? Uma desordem. E existem os dinossauros também, né? Sim. E os dinossauros, na verdade, existiram, mas foram extintos por ocasião do dilúvio. Mas veja, meus amigos, que esses homens falam que houve uma explosão cósmica, um Big Bang, e apareceram essas coisas. Aí você fala, bom, então se Deus não existe, de onde veio a vida? Sim, a vida. Como surgiu a vida? Sabe o que eles dizem? A vida veio do nada.
do acaso. E vai para onde a vida? Vai para o nada. Então, grandes homens, famosos no mundo, dizem que a vida veio do nada e vai para o nada. Aí você fala, o ser humano, de onde surgiu o homem? Um ser inteligente, racional, capaz, que planeja e decide. Como surgiu o ser humano? Sabe o que eles dizem? Isso é outra longa história. Há bilhões de anos atrás, a vida veio do nada e começou na água. E na água surgiu um negócio sem forma chamado ameba. E esse negócio sem forma, ao longo de milhões de anos, foi evoluindo e virou um peixe. Aí esse peixe, olha o que dizem, ao longo de milhões de anos foi evoluindo e virou um réptil. Começou a se arrastar e saiu das águas. Aí esse réptil, ao longo de milhões de anos, foi evoluindo e virou um primata, uma espécie de macaco. Aí esse primata, ao longo de milhões de anos, foi evoluindo e virou gente. Ah, dizia ele, então o homem veio do macaco. Que coisa, né? Grandes homens advogam que houve macroevolução. Certa ocasião, a minha filha era pequenininha, estava vendo a televisão. Disse, papai, vem cá, olha aqui. A mulher está falando que a gente veio do macaco. Eu falei, filha, só se for ela, né? Talvez a mãe dela seja uma macaca. E ela veio de um macaco, mas eu não. Meus amigos, a Bíblia Sagrada não concorda com isso. O primeiro versículo da Bíblia já destrona completamente a teoria da evolução. Veja, Gênesis 1, verso 1. 1, verso 1. Olha aí para a sua Bíblia. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o primeiro versículo da Bíblia já aponta Deus diretamente como criador dos céus e da terra, como originador de todas as coisas, como aquele que planejou e criou. É assim que a Bíblia apresenta. E a Bíblia fala que Deus é o doador da vida. E a Bíblia fala que foi Deus que criou o homem com as suas mãos. E diz que criou conforme a sua imagem e semelhança. Então, a Bíblia aponta Deus como sendo o criador dos céus e da terra. Então, segundo a Bíblia Sagrada, quem é Deus? Deus é criador dos céus e da terra, originador de todas as coisas. Assim a Bíblia apresenta Deus. É interessante, você vai ao zoológico hoje, você vê um macaco lá. Daqui 10 anos, se você voltar lá, e o macaco não morreu, você vê que ele continua macaco. E daqui 20 anos, se você voltar lá e ele não morreu, ele continua macaco. E o bicho morre de velho e não vira gente. É ou não é? Por que só antigamente virava gente? Cadê? Ah, mas é um que existiu só no passado, não existe hoje. Mas cadê o elo? O elo perdido? Isso nunca foi encontrado. Um primata evoluindo e se transformando em gente. Nunca foi encontrado isso. Sabia? Nunca foi encontrado isso. Meus amigos, então, segundo a Bíblia Sagrada, Deus é criador dos céus e da terra e doador da vida. Agora vamos ver mais uma declaração bíblica sobre quem é Deus, que é a primeira pergunta. Abre agora na primeira carta de João, perto do Apocalipse, bem perto do Apocalipse, primeira carta de João, lá no final, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Sabe que João escreveu 5 partes da Bíblia, né? E agora eu não estou falando o Evangelho, não. Eu estou falando a primeira carta de João, que é perto do Apocalipse, lá no final, para o final da Bíblia. Capítulo 4, versículo 8. Quando eu falar Evangelho de João, ou só João, aí é depois de Lucas, né? Eu estou falando primeira carta de João. É mais para o finalzinho aqui. De Apocalipse. É. Mais ainda um pouquinho. Aqui, está aqui. Isso. Capítulo 4, versículo 8. Mais uma declaração bíblica sobre quem é Deus. Veja aí. 4, versículo 8. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a Bíblia agora diz que Deus é amor. Veja que a Bíblia não fala que Deus tem amor, ou que Ele sabe onde é que está o amor.
Não diz assim. Diz que Ele é amor. E ser é uma coisa e ter é outra. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus, sendo amor, Ele não mata, não castiga e não destrói. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Mas quando você lê a Bíblia, logo no começo da Bíblia, no capítulo 6, você percebe ali escrito que em um dado momento da história da humanidade, Deus mandou um dilúvio e matou milhões de pessoas afogadas. Como é que você pode entender isso? A mesma Bíblia fala que Deus é amor, diz que Deus mandou um dilúvio e matou milhões de pessoas. Aí você lê um pouco mais a Bíblia e você vê que em um dado momento da história, Deus mandou fogo e enxofre do céu, destruiu 2 grandes cidades, Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, que viraram cinza. E hoje é o Mar Morto lá, no lugar dessas cidades. Como podemos entender isso? Aí você lê um pouco mais a Bíblia e você percebe que agora no final do mundo, Deus vai mandar fogo e enxofre do céu e vai matar milhões de pessoas. Assim está escrito. Como podemos compreender isso? Como que Deus é amor e manda um dilúvio, manda fogo e enxofre, destrói 2 grandes cidades e cidades vizinhas e vai fazer isso também agora no final do mundo? Meus amigos, o Deus que a Bíblia fala, Ele vê o que ninguém vê e Ele sabe o que ninguém sabe. E mesmo que não entendamos, quando Deus destrói, destrói por amor. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine você que eu tenha uma feridinha na perna. E essa ferida na perna não sara. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e eu não vou ao médico. Mas de repente a ferida aumenta assustadoramente, e muito preocupado eu vou ao médico. Chegando lá, o médico examina, faz uma biópsia e diz: Antônio, a sua perna está condenada, amigo. Não tem mais jeito. Nós vamos ter que amputá-la. Você acha que o médico falou isso por amor ou por ódio? Por amor ou por ódio? Por amor. Agora imagine essa frase: cortar uma perna por amor. É uma frase estranha, não é? Você vai andando na rua e encontra uma faixa na rua assim: cortar uma perna por amor. Você fala, que estranho isso. Pois é, Deus muitas vezes comete atos estranhos aos nossos olhos. Mas lembre-se, Ele vê o que ninguém vê, e Ele sabe o que ninguém sabe. Aquele povo, diante do dilúvio, a Bíblia diz que o coração deles era continuamente mau. A Bíblia fala que Deus teve paciência, 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 e o Espírito Santo trabalhando e tocando o coração do povo para se arrepender. E quanto mais passava o tempo, pior ficava o coração do povo, porque o povo endurecia o coração ao toque do Espírito Santo. E diz que cada dia ficava pior e pior e pior, e Deus com paciência, com paciência e com paciência. Você lê a Bíblia e fica até com raiva. Como é que Deus pode ter tanta paciência com um povo assim? Aí por último Deus chamou Noé, falou: Noé, vem cá, faça uma arca e avisa o povo que eu vou mandar um dilúvio. E fala para o povo se arrepender dos pecados. E Noé demorou mais 120 anos construindo a arca. E avisando o povo. E o povo falava o quê? Você está louco. Porque nunca tinha chovido na face da terra. A terra era regada por um vapor que saía de baixo. Então o povo falava: você está louco, velho, esclerosado. Meus amigos, mais 120 anos de misericórdia. Aí depois de 120 anos, Noé terminou a arca. Sabe quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Noé e a sua família, ninguém mais. E os animais, não é? Os animais. Então o povo chegou a um ponto que não tinha mais retorno. Não tinha mais jeito. E Deus vê o que ninguém vê. E Deus sabia que se desse mais 100 mil anos de vida para aquele povo, ainda não se salvaria mais. Então o que Deus fez? Deus eliminou aquele povo por ocasião do dilúvio. Então, ainda que não entendamos, quando Deus destrói, destrói por amor. Sodoma e Gomorra, Deus teve paciência, paciência e paciência. E a Bíblia fala que cada dia que passava o povo ficava pior. E cada vez pior. Chegou um momento na história de Sodoma e Gomorra que os homens não queriam mais se casar com mulheres. Está escrito na Bíblia. Era homem com homem, mulher com mulher, uma situação gritante. E aí o que Deus fez? Deus mandou 2 anjos lá para tirar Ló e a sua família de lá, que eram sinceros. E eram os únicos justos que tinha lá. Aí Deus mandou os 2 anjos, só que os anjos apareceram materializados como se fosse ser humano. O que aconteceu? Os homens daquela cidade queriam fazer sexo com os anjos. Está escrito na Bíblia. Você vê a situação que chegou Sodoma e Gomorra.
Aí quando Deus tirou Ló e a sua família de lá, não tinha mais jeito, o povo, Deus mandou fogo e enxofre. E queimou essas duas grandes cidades e as cidades vizinhas, que virou cinza. Então, quando Deus destrói, destrói por amor, ainda que não entendamos. Mas Deus primeiro trabalha, e trabalha, e trabalha, e com muita paciência, e o Espírito Santo tocando o coração do povo, para se arrepender dos pecados e aceitar o plano da salvação. Agora, no final do mundo, Deus vai mandar fogo e enxofre do céu. Mas quem é que vai ser queimado? Jesus falou, em Mateus 25, que o fogo e enxofre que vai vir do céu foi preparado para o diabo e os seus anjos. Está escrito assim, não foi preparado para seres humanos. Mas diz assim que toda pessoa que em tempo de graça e de oportunidade não entregaram a vida a Deus, preferiram as paixões do mundo e chegaram num ponto sem retorno, ou seja, blasfemaram contra o Espírito Santo, foram longe demais no pecado a ponto de não voltar mais, serão queimados junto com o diabo com fogo e enxofre. Mas quem é que vai ser queimado? Aqueles que em tempo de graça e oportunidade também não deram ouvido ao chamado de Deus. Então, meus amigos, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É assim que a Bíblia diz. Deus é amor e trabalha o tempo todo para salvar. Vejamos agora mais uma declaração bíblica sobre quem é Deus. Agora o Evangelho de João, agora lá perto de Lucas, né? Depois de Lucas. João 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vejamos o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Olha o que está escrito aí. João 4, 24. João 4, 24. Podemos ler? Diz assim, ó. Deixa eu mudar aqui. 4, 24. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então agora a Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala que Deus é Espírito, o que significa isso? Será que Deus é imaginário? Será que Deus é um pedaço de vento? O que significa isso? Meus amigos, quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, não significa que Ele não existe. Pelo contrário, que Ele existe, mas é um ser espiritual, diferente do ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não iguais a Deus. Lembre-se, nós somos carnais, Deus é espiritual. Os anjos criados por Deus também são chamados de espíritos. Os anjos maus, os demônios, também são chamados de espíritos. O diabo, o chefe dos demônios, também é chamado de espírito. Então, quando é dito espírito, não significa que não existe. Pelo contrário, é que é um ser espiritual diferente do ser humano. E muitas pessoas dizem assim, eu não creio em Deus porque eu não vejo Deus. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Mostra Deus para mim, eu vou crer que Ele existe. Eu tenho um irmão que é pastor também da igreja adventista, chama Cirilo. Ele trabalha aqui no centro de São Paulo. Em certa ocasião ele estava na Praça da Sé, conversando com uma pessoa, e um senhor de idade se aproximou e estava ouvindo a conversa. Aí aquele senhor de idade entrou na conversa e falou, Cirilo, cadê Deus? Cadê Deus? Eu não vejo Deus. Mostra Deus para mim, eu vou crer que Ele existe. Meu irmão falou assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele disse, pode. O senhor crê que existe o vento? Ele disse, creio. E meu irmão perguntou, e o senhor já viu o vento? Ele baixou a cabeça e disse, não. Claro, ninguém vê o vento. Aí meu irmão perguntou, como o senhor crê que o vento existe? O senhor nunca viu o vento? Ele falou, Cirilo, eu não vejo o vento, mas sinto o vento bater em mim. Eu vejo as folhas balançarem. Então eu tenho certeza que o vento existe. Meu irmão falou, pois é, da mesma forma é Deus. Nós não podemos vê-lo, é verdade, mas podemos perceber que Ele existe. Meus amigos, Deus, Ele foi visto e adorado pessoalmente por Adão e Eva, antes do pecado. Todos os dias, na hora do pôr do sol, no jardim do Éden, Deus vinha ter com Adão e Eva. E Adão e Eva adoravam a Deus pessoalmente. Mas esse foi até o momento que Adão e Eva caíram em pecado. A partir do pecado, Deus nunca mais foi visto por ninguém até hoje. Em glória e majestade, nunca mais. Por quê? Porque o homem adquiriu natureza pecaminosa.
E se o homem visse a Deus, estando com a natureza pecaminosa, morreria na hora. É por isso que o ser humano não vê Deus. Mas Deus se revela a nós de muitas maneiras. Veja, Deus se revela a nós de maneira geral, Ele se revela a nós também de maneira especial. De maneira geral, Deus se revela a nós através da natureza e através da consciência. E de maneira especial, Deus se revela a nós através da Bíblia Sagrada, através da pessoa do Espírito Santo e através da pessoa de Jesus. Mas ainda que uma pessoa falasse assim, olha, eu não creio na Bíblia, eu não creio no Espírito Santo, nem creio em Jesus, ele teria motivo de sobra para crer que Deus existe. Por quê? Porque a própria criação revela o Criador. Por exemplo, como você pode colocar uma semente preta no chão, nascer uma coisa verde e uma flor roxa? Aí está um desafio para qualquer cientista. De onde veio a cor da flor? Da semente? Pega a semente, esmiuça ela, olha através do microscópio e analisa. Você não vai ver a cor da flor lá na semente. Ah, deve estar na terra onde eu plantei. Cava lá para você ver. Não está lá a cor da flor. De onde veio a cor da flor? Está um desafio. E a simetria das pétalas? Todas iguais. É impressionante. Uma simples flor desafia qualquer cientista. E mostra que Deus existe. E o perfume da flor? De onde veio o perfume da flor? Da semente? Da terra? De onde veio o perfume dela? E o brilho? Então uma simples flor revela que Deus existe. Agora me diz, como que uma vaca preta come capim verde e dá leite branco? Parece que é simples, mas veja, pega um monte de capim e moe para você ver o que sai. Só um suco verde. No entanto, a vaca preta come capim verde o dia todo e dá leite branco pro bezerrinho. De onde veio o leite branco da vaca preta? É um desafio tremendo, sabia? Que ninguém pode explicar. E os pássaros? Como que o pássaro voa? Mas não só voa, ele vai no meio da mata, e vai, e se embrenha na mata, e vai quilômetros e quilômetros e quilômetros, e depois ele volta. É impressionante isso. Como que ele se orienta no ar? Então, meus amigos, está aí um grande desafio. A própria criação revela o Criador. Agora, e uma criancinha? Como se forma uma criança no ventre de uma mulher? Pensa nisso. O que nasce primeiro, a cabeça ou o coração? O que o médico diz? Cabeça ou o coração? O coração. E como é que o coração funciona sem cabeça? Ah, mas está ligado, né? Está tudo lá dentro e tal. Então, falando de uma gestação normal, a criancinha se desenvolve, 9 meses, uma gestação normal, e nasce. E nasce em perfeita simetria. Um braço do tamanho do outro, um olho do tamanho do outro, uma orelha do tamanho da outra, uma perna do tamanho da outra, né? E quando cresce, cresce harmonicamente. Né? Vai crescendo tudo proporcional. Não podia ser desengonçado? Totalmente descontrolado? O homem cresce e depois para de crescer. Mas não podia continuar crescendo e nunca parar de crescer? Ou parar de crescer e crescer só a orelha e nunca parar de crescer a orelha? Não poderia, não é? Desordenado. Ou parar de crescer e crescer só o nariz e nunca parar de crescer o nariz? Você já pensou? Seria um terror. Poderia ser assim, tudo desengonçado, desordenado. Mas não é assim. Então a própria criação revela que Deus existe. Criou, estabeleceu limites, não é? E claro, hoje temos o pecado, que aí trouxe doença, morte e tudo. Mas a própria criação revela o Criador. E no dia do juízo, ninguém vai ter desculpa de falar assim, oh Deus, eu não sabia que isso existia. Ninguém vai ter desculpas. Você quer ver? Abre em Romanos, você está em João aí, ó, passa a Atos e já vem em Romanos. Romanos capítulo 1. Veja o que diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vejamos aí o versículo 20. Romanos 1, verso 20. Esse é um versículo importante para gravar na mente. Romanos 1, verso 20. Diz assim, ó. Romanos 1, verso 20. Pois, todos acharam? Romanos 1, verso 20. Vamos ler.
Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Está vendo aí? Então a própria criação revela o Criador. E louvado seja Ele, né? Meus amigos, escutem, um juvenil pré-adolescente estudava numa escola. Estou contando uma história verdadeira, que aconteceu assim mesmo. E o professor dele era incrédulo. E de vez em quando o professor falava contra Deus na classe. E o menino ficava quieto, porque bater contra o professor, coitado, leva a pior, né? Coitado do aluno, se bater contra o professor. E o aluno ficava quieto. Mas o professor descobriu que ele cria em Deus e falava de Deus para os colegas. Aí o professor falava contra Deus e olhava para ele. E ele quieto. Mas um dia o professor chegou na classe e meteu a mão no bolso do jaleco e tirou um ovo de galinha. E falou para o menino assim, ó, esse Deus que você tanto fala aí existe? O menino falou assim, eu creio, professor. O professor falou assim, então faz uma oração para esse Deus que você fala que existe, que eu vou soltar esse ovo aqui. Faça uma oração aí para que esse ovo caia e não se quebre. E se esse ovo cair e não se quebrar, eu vou crer que esse Deus que você fala existe. Mas se esse ovo cair e se quebrar, eu vou continuar crendo que ele não existe. Ora aí, isso diante de toda a classe. O que o menino fez? Se ajoelhou e orou. E o menino orou assim, Senhor Deus, eu creio que o Senhor existe, mas meu professor é incrédulo. Ele está agora diante da classe desafiando o Senhor. Ele está com o ovo de galinha na mão, disse que vai soltar o ovo. E se o ovo cair e se quebrar, ele vai continuar crendo que o Senhor não existe. Mas se o ovo cair e não se quebrar, ele vai crer que o Senhor existe. Mas eu me ajoelhei aqui, Senhor, não foi para pedir ao Senhor que quando meu professor soltar o ovo, que o ovo caia e não se quebre. Eu me ajoelhei para pedir ao Senhor que quando meu professor soltar o ovo, e o ovo cair e se quebrar em uma centena de pedaços, que o Senhor dê um ataque fulminante no coração dele, e ele morra aqui diante de toda a classe, em nome de Jesus, amém. E sentou. Sabe o que o professor fez? Guardou o ovo. Por que ele não soltou o ovo? Está vendo? No fundo, ele tinha dúvida do que ele falava. E é bem assim, meus amigos. Sabe o que eu descobri? Não existe ateu. A pessoa sempre crê em alguma coisa. E esse alguma coisa que ele crê é o Deus para ele. Está entendendo? Ou ele crê num pedaço de pau, ou numa estátua, ou nele mesmo, ou numa pedra. A pessoa sempre crê em alguma coisa. E esse que ele crê, no fundo do coração, está em busca de quem? De Deus. Então, foi feita uma pesquisa aí que, nas horas cruciais da vida, quando cai um avião, quando um desastre, a pessoa clama por quem? Por Deus. Então, veja que a própria criação revela que Deus existe. Mas agora vem outra pergunta. Quem criou Deus? Abra a Bíblia. Salmo 90. Salmo 90. Salmo 90, versículos 1 e 2. Salmo 90. Olha o que está escrito aí. Salmo 90, verso 1 e 2. Salmo está mais ou menos no meio da Bíblia, né? Está fácil de encontrar aí. Salmo 90, versos 1 e 2. Está escrito assim, ó. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, o que formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Veja o que a Bíblia diz, que Deus, Ele é de eternidade a eternidade. O que significa isso? Significa, meus amigos, que Deus não tem começo e nem fim. Isso é demais para a nossa cabeça. Porque tudo que nós conhecemos tem começo e fim. Mas Deus está além disso. Então Deus é incompreensível. Não se pode compreender na sua essência. Deus é incriado. Ninguém criou Deus. Ele tem vida em si mesmo. Não depende de ninguém para viver.
Então note que tudo que conhecemos tem começo e fim. Essa é a nossa realidade. Então nós podemos comparar Deus com o quê? Não podemos comparar com nada, porque tudo que nós conhecemos tem começo e fim, e Deus está além disso. A gente conhece um cachorrinho que nasce engraçadinho, depois fica velho e morre. Um gatinho que nasce, depois fica velho e morre. Uma plantinha que nasce e morre, o ser humano que nasce e morre. Tudo que conhecemos tem começo e fim. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus é de eternidade a eternidade. Então Ele não tem começo e nem fim. Isso é demais para a nossa cabeça. Mas é bom que seja assim. Não podemos igualar Deus a nada e a ninguém. E louvado seja Ele. Amém. Então veja que Deus, Ele é, diz a palavra, Ele é de eternidade a eternidade. Que Ele não tem começo e nem fim. Ele é incriado. Ninguém criou Deus. Ele tem vida em si mesmo. Não depende de ninguém para viver. Todos nós dependemos dele. É o doador da vida. Mas ele não depende de ninguém para viver. Veja, ele simplesmente existe. E bendito seja ele. Amém. Esse Deus eterno, que não tem começo. Nós temos um começo. Fomos criados. Deus não tem esse ponto. Isso é demais para a nossa cabeça, não é? Como podemos compreender o infinito? Se tudo conhecemos é finito. Mas esse é o Deus da Bíblia. E louvado seja Ele. Agora vem uma outra pergunta. Onde Ele mora? Vejamos. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Mais para o final da Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vejamos os versículos 15 e 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. E a pergunta é, onde é que Deus mora? Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Versículo 16. Aliás, 15. A qual, no tempo próprio, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita aonde? Aonde? Habita aonde? Na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, meus amigos, o texto diz que Deus habita em luz inacessível. O que é isso? É onde ninguém tem acesso. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado em visão, está escrito na sua carta aos Coríntios, e diz que foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu o paraíso de Deus. Então, segundo a Bíblia Sagrada, Deus habita no terceiro céu. Então tem 3 céus. O céu atmosférico, que é da atmosfera para baixo. O segundo céu, que é onde se encontram os mundos criados por Deus, os quais não conhecemos. E o terceiro céu, que é onde está o paraíso de Deus. Escutem, hoje o ser humano nunca conseguiu pisar em um planeta do nosso sistema solar. No nosso sistema solar tem 8 planetas e um Sol, cujos planetas giram em torno do Sol em rotação e translação. No nosso sistema solar só existe vida na Terra. Não existe vida em outro planeta. Mas fora do nosso sistema solar, espalhados pelo universo, existem outros mundos criados por Deus, os quais não conhecemos. E antes do pecado, Adão e Eva tinham acesso a esses mundos. E os seres criados em outros mundos têm acesso aqui. Mas depois do pecado foi bloqueado isso. E hoje o ser humano não consegue sair daqui para lugar nenhum. Não é? Não consegue pisar, não conseguiu até hoje, pisar em um planeta do nosso sistema solar. E Deus habita no terceiro céu, onde ninguém tem acesso, diz a palavra, em luz inacessível. Então o apóstolo Paulo, ele disse que Deus habita no terceiro céu. Lá ele viu o paraíso de Deus. Né? Então note que, segundo esse versículo aqui, nós percebemos uma coisa, que Deus está muito longe da gente, né? É ou não é? Ele habita em luz inacessível, onde ninguém tem acesso.
Mas agora vem o consolo. Abra sua Bíblia, Isaías 57. Aqui está o nosso consolo. Isaías 57. Versículo 15. Isaías 57, 15. Olha só o que está escrito aí. Isaías 57, 15. Diz assim, ó. Porque assim... Aliás, todos acharam aí? Isaías 57. Vamos aguardar um pouquinho. Isaías 57. Isso, vai bem mais para frente aí. Isaías está logo depois de Eclesiastes aí. Isaías 57. Isso, verso 15. Diz assim, ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Meus amigos, aí está o nosso consolo. Deus habita em luz inacessível? Sim. Em um alto e sublime trono? Sim. Na eternidade? Sim. Mas também, diz aí, habita com o contrito e abatido de espírito. O que significa isso? Onde quer que uma pessoa, reconhecendo que é pecador, busque a Deus com humildade, Deus está ali. Porque a Bíblia diz que Deus é onipresente. Onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então veja, terminando aqui eu falo para você assim, ó, vai com Deus. Fala, pastor, fica com Deus. Como é que Deus pode ficar comigo e com você? Então Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então veja aqui, Deus habita com o contrito e abatido de espírito. Então não tem lugar especial ou único para você buscar a Deus. Onde quer que uma pessoa busque a Deus, seja em casa, na igreja, no trabalho, lá no lazer, Deus está ali. Deus tem prazer em ouvir a voz dos seus filhos. Então, veja, onde quer que você busque a Deus. Jesus falou, meu Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É adorá-lo pela fé, mesmo sem vê-lo, mas crendo que ele existe. E sem nada para representá-lo. Escute, sem nenhum objeto para representá-lo. Sabe que tem muitas pessoas que estão usando objeto para representar Deus, né? É sal, rosa, óleo, toalha, meia, água. Isso é... Nós vamos estudar sobre essas coisas aí. Mas Deus não manda fazer isso. Isso é macumba. Ó, se eu falar para você que esse controle está ungido, e você leva para casa e pendura atrás da porta que vai espantar demônios, a sua fé vai estar onde? No controle. Sua fé vai estar no controle. Você está entendendo ou não? Esse é o problema. Então eu, como pastor, não posso fazer isso com você. Eu tenho para você confiar em Deus e pela fé que você busca Deus em espírito e em verdade, sem nada para representá-lo, compreende? Na verdade, tudo que a pessoa coloca para representar Deus está tirando Deus da sua vida e da sua presença. Meu Pai, disse Jesus, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas tem muitos pastores por aí ensinando o povo errado. E está cheio de gente aí com objetos, mas muito objeto levando para casa e pagando caro, viu? Porque o pastor explora ele. Porque ele fala que está ungido, e fala que vai prosperar, vai dar vida regalada na terra, a pessoa quer vida regalada, e ele fala, 300 pau. Uma toalha, 300 pau. E a pessoa compra, coitado, né? Está buscando o que estão oferecendo. Uma vez eu fui na Igreja Universal, há muitos anos atrás, e eles pediram até cheque pré-datado. Você vê? Então, agora veja, nós não podemos fazer assim, irmãos, por quê? Porque Deus não aceita a adoração através de um objeto, seja o que for, sabia? Nós vamos entendendo melhor aqui durante as noites aqui. E vamos entrar em temas profundos aqui que vai revelar grandes coisas. Mas saiba que Deus procura aqueles que o adoram em espírito, 1. 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
sem nada para representá-lo. Porque que diferença tem entre uma toalha que está ungida e um despacho na esquina? Me diz, que diferença tem? Nenhuma. Um querendo um despacho, outro querendo uma toalha. Está vendo? Só que estão fazendo macumba em nome de Jesus. Esse é o problema. Não tem lugar específico para você buscar a Deus. Lembre-se. Deus habita com o contrito e abatido de espírito. E onde quer que você busque a Ele, Ele está ali, com prazer te ouvindo. Veja agora Isaías 59, versículo 1. 59, verso 1. Só vira uma folha aí, né? 59, verso 1. Diz assim, ó: certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Veja que texto bonito, meus amigos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Então como é que está a mão de Deus? Estendida. Para quê? Para chicotear? Para salvar. Amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E nem surdo, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então como é que estão os ouvidos de Deus? Abertos para ouvir a nossa voz, a nossa oração. Então ore a Ele, converse com Ele, pela fé. Ele existe e ouve. Diz que o ouvido de Deus não está surdo. Está vendo? Deus está perto ou está longe? Perto ou longe? Perto ou longe? Deus está perto. E o ouvido dele está o quê? Aberto. Então, se Deus está perto e o seu ouvido não é surdo, nós não precisamos gritar para falar com Ele. Certo? Porque diz aí a palavra que o ouvido de Deus não está surdo. Então, se Ele está perto e Ele não é surdo, não precisamos gritar para falar com Ele. Podemos conversar com Ele baixinho. E Ele ouve. Sim ou não? E mais, Deus ouve até os nossos pensamentos. Você pode conversar com Ele em pensamento, que Ele ouve. Amém. Esse é o Deus da Bíblia. Então, se Deus está perto, podemos falar com Ele baixinho. Mas você sabe que alguns pastores não descobriram isso ainda. E ensina os fiéis têm que gritar. E os fiéis que seguem a ensinamento, e gritam, se reúnem na igreja e gritam. Por quê? Porque não descobriu que Deus está perto. Se Deus estivesse longe, aí sim, oh Deus! Claro, está longe. Mas se Ele está perto, né? Você sabe que gritar com uma pessoa é falta de educação, né? Falta de educação. Então podemos conversar com Deus até em pensamento, né? E o ouvido dele está aberto para ouvir a nossa voz, nossa oração. Agora, qual é o nome de Deus? Essa é uma boa pergunta. As testemunhas de Jeová ensinam, a liderança maior ensina, que o nome original de Deus é Jeová, mas nunca foi. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vejamos aí o versículo 13. Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo, capítulo 3, 13. É o segundo livro da Bíblia aí, depois de Gênesis, fácil de encontrar, né? 3, 13. Qual é o nome de Deus? Diz assim, no verso 13: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então veja que interessante. O povo de Deus foi escravizado no Egito lá por cerca de 400 anos. Clamou por misericórdia, Deus ouviu a oração, converteu o coração de Moisés, falou: Moisés, vai lá, tira meu povo de lá. Moisés falou: Tudo bem, Senhor, mas quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me mandou lá, o que eu vou dizer, Senhor? E Moisés fala: Senhor, qual é o teu nome? Aí veja a resposta de Deus, no versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então, nesse momento aí, Deus não disse para Moisés qual é o seu nome. Deus falou: Moisés, é o seguinte, quando você chegar lá e alguém te perguntar quem foi que te mandou lá, diga assim: olha, o eu sou foi que me mandou aqui. E eles vão entender. E assim Moisés fez.
E no hebraico, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Originalmente. E só uma pequenina porção em aramaico. E em hebraico, essa palavra eu sou significa presença eterna. Eu sou significa incriado. Eu sou significa eterno. Então, Moisés, chegando lá, você diga assim, olha, o eu sou foi que me mandou aqui. E eles já vão entender. Eu tenho aqui a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico. Na verdade, esse Antigo Testamento está em 4 idiomas. Ele está em hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento. Ele está em grego, está em português e inglês. Mas aqui está a língua original. Depois, se alguém quiser ver o hebraico aqui, ó, a língua original que Deus inspirou os profetas a escreverem, está aqui, ó, o hebraico. Então você vai perceber que aqui, ó, está capítulo 22 em grego, capítulo 22 em hebraico, capítulo 22 em português, capítulo 22 em inglês. Quer dizer, o mesmo texto, né? Porque essa daqui está em 4 idiomas. Então veja que em hebraico, eu sou significa presença eterna. Eu existo. Vai lá e diga que o Eterno te mandou lá. E Moisés foi lá e falou, e eles entenderam e aceitaram. Mas em hebraico, qual é o nome de Deus? Afinal de contas, meus amigos, em hebraico o nome de Deus aparece assim, olha. Veja. Isso aqui é um Y, isso aqui é um H, isso aqui é um W, isso aqui é um H. Então, o nome de Deus original, estou falando do original, hebraico, está aí, ó, YHWH. O hebraico se escreve de trás para frente, né? E sabe o que é interessante, irmãos? Que o alfabeto hebraico, ele é composto tão somente de consoantes, não tem vogais. Originalmente não tem vogais. Os antigos hebreus pronunciavam as vogais, mas não escreviam. Por isso que ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Vamos colocar aqui na nossa ordem. Alguém pode ler? Você não consegue ler. Porque não tem vogal. Você consegue soletrar, né? YHWH. Isso você consegue fazer. Mas ler a palavra, você não consegue. Mas os antigos hebreus sabiam e pronunciavam. Mas deixaram de pronunciar por respeito e reverência a Deus. Por isso que ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Ninguém sabe. Esses antigos hebreus tinham tanta reverência pelo nome de Deus, que quando eles iam fazer um manuscrito, copiar alguma parte da Bíblia, naquela época não tinha caneta, usava pena. Quando chegava nesse nome aí sagrado, YHWH, eles trocavam de pena, pegavam a pena de ouro, para escrever YHWH. Aí dispensavam a pena de ouro e continuavam com a pena inferior. Tamanho era o respeito pelo nome de Deus. E no lugar do nome de Deus, eles começaram a pronunciar a palavra Adonai. E Adonai, em hebraico, significa meus senhores. Então, até hoje, os hebreus pronunciam, os judeus pronunciam Adonai, e não pronunciam o tetragrama. O YHWH. Né? E alguns pronunciam assim, ó, Yod, Re, Vav, Re, porque no hebraico esse é o nome dessas letras. Então, veja que ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Mas se alguém quiser ser original, aí está. YHWH. Agora, quando foi cerca de 300 anos antes de Jesus nascer nessa terra, escutem, 70 judeus eruditos se reuniram e fizeram a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Aí no lugar de YHWH, eles colocaram a palavra Kyrios, em grego. Kyrios. E de Kyrios, do grego, traduzido para o português, aí então, Senhor. Então, quando você lê na sua Bíblia aí, ó, Senhor Deus, é YHWH Deus. Sabia? É o nome de Deus, não é o pronome de tratamento, não. Quando você lê Senhor com letra maiúscula, aí se trata do nome de Deus, que veio do hebraico para o grego e do grego para o português. Senhor Deus. É YHWH Deus. Veja, e nessa tradução aqui, ó, tem a Septuaginta, a versão dos 70 judeus. Aqui está, ó, é a parte grega do Antigo Testamento. Aqui está a Septuaginta, a versão dos 70 judeus. Que no lugar de, quando você lê aqui ó, no hebraico YHWH, aqui está Kyrios. Agora veja, cerca de 700 anos, já depois de Cristo,
Aí, um povo zeloso da palavra, chamado maçoretas, inventaram as vogais para o alfabeto hebraico. E aí surgiu a primeira pronúncia para o nome de Deus. Veja o que eles fizeram. Pegaram o A, colocaram aqui, e o E aqui. Aí ficou Yahweh. Yahweh. Essa foi a primeira pronúncia que surgiu para o nome de Deus, depois que os antigos hebreus pararam de pronunciar. E assim aparece na Bíblia de Jerusalém. E aqui está a Bíblia de Jerusalém. É em português, essa Bíblia, mas quando na sua Bíblia está Senhor Deus, nessa aqui aparece exatamente assim, ó, Yahweh Deus. Nessa Bíblia aqui. Então na Bíblia de Jerusalém aparece desse jeito aqui, ó, como os maçoretas fizeram. Agora, mais tarde, a Igreja Católica fez uma outra versão da Bíblia, chamada Edição Pastoral. Essa aqui, ó. E nessa tradução aqui, Edição Pastoral da Igreja Católica, eles pegaram o Y como J e o W como V. Aí então fez essa versão e colocou Javé. Javé. Então, quando na sua Bíblia aí fala Senhor Deus, nessa aqui fala Javé Deus. Mas lembre-se que Javé veio de YHWH, né? Depois Yahweh para Javé. Muito bem. Agora, e Jeová? De onde surgiu a palavra Jeová? Já estamos, mais de 700 anos depois de Cristo. E nada de Jeová na história da humanidade. Então, como é que surgiu a palavra Jeová? Vamos entender. A palavra Jeová só surgiu no 12º século depois de Cristo. Portanto, entre os anos 1100 e 1200 depois de Cristo. O que fizeram para surgir a palavra Jeová? De duas palavras. Pegaram a palavra Adonai e misturaram com YHWH. Aí o que fizeram? Pegaram o A de Adonai, colocaram aqui, o O aqui, o A aqui. Aí ficou Yahová. De onde então surgiu a palavra? Jeová. Então a palavra Jeová só surgiu na história do mundo no 12º século depois de Cristo. Então se alguém falar para você que a palavra Jeová, o nome Jeová é o nome original de Deus, está errado. Não bate. Mas se falar é um dos nomes dados a Deus, aí passa. Está entendendo? Porque na Bíblia Sagrada aparece mais de 300 nomes dados a Deus. Mas se alguém quiser ser original, o nome de Deus é YHWH. E não tem conversa. Porque aí estamos tratando do original hebraico. Deu para entender? Muito bem. Então já entendemos qual é o nome de Deus. Então se eu perguntar qual é o nome de Deus? YHWH. Então já entendemos quem é Deus. Já entendemos desde quando ele existe, onde ele mora, e já sabemos o seu nome. Agora vem a última pergunta que trataremos nessa noite. É Deus uma só pessoa? Essa é a pergunta. Então abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Está escrito assim: também disse Deus. O que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Paremos aí. Também disse Deus. O que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se você parar aí, você já vai entender uma coisa, que Deus não é uma pessoa só. Que se ele fosse uma pessoa só, eu diria assim, olha, eu faço o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas não foi isso que ele disse. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas alguém falou assim, não, é porque estava Deus o Pai e estavam os anjos. Aí ele falou, façamos o homem. Aí eu perguntei para a pessoa que estava conversando comigo sobre isso. Eu falei, mas escuta aqui, os anjos são seres criados ou são criadores? Aí ele fugia da minha pergunta. Eu perguntei de novo. Os anjos são seres criados ou são criadores? Até que ele respondeu, não, os anjos são seres criados. Eu falei, então não pode ser os anjos aí. Porque um ser criado não pode ser criador. Mas, irmãos, agora vamos entender profundamente a coisa. No hebraico, a língua original, escute, a língua original do Antigo Testamento, a palavra Deus, não estou falando do nome de Deus mais não,
Estou falando da palavra Deus. Está no plural. E aparece assim, ó, Elohim, que para o português foi traduzido como Deus. No hebraico aparece Elohim. E Elohim está no plural. Então, no português, na nossa língua, para uma coisa, para uma pessoa, nós usamos o quê? Singular. Para mais de uma coisa, mais de uma pessoa, usamos o quê? Plural. Mas no hebraico tem uma coisa que não tem no português. Olha só, no hebraico, para uma coisa, para uma pessoa, usa-se singular também, como no português. Mas para dois pares da natureza, como duas orelhas, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 pares da natureza, tem uma forma no hebraico chamada dual, que não tem no português. E para mais de 2 no hebraico se usa plural. Veja que interessante isso. E aí você percebe que a palavra Deus, Elohim, ela não está no singular. Então, se fosse só Deus o Pai, estaria no singular. Se fosse só o Pai e Jesus, estaria no dual, mas também não está no dual. Mas está no plural. Então, indiscutivelmente, Deus é mais de 2. É por isso que no desenrolar da Bíblia aparece assim, olha, Pai, Jesus e Espírito, é por isso. Mas vamos entender melhor. Vamos entender melhor. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. É o 5º livro da Bíblia, viu? No começo aí. O 5º livro. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Olha o que está escrito aí. Quando Moisés se levantou diante do povo e pronunciou essas palavras. Capítulo 6, verso 4. Deuteronômio. Vamos esperar que todos encontrem aí, né? Diz assim, ó, Moisés falou: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí a pessoa lê aí e fala, tá vendo? Deus é único. Tá vendo aí? Deus é único. Porque Moisés se levantou e disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas, meus amigos, quando você vai investigar a Bíblia original, você vai perceber que tem 2 palavras diferentes para a palavra único no hebraico. E no português só tem uma, é único. Mas no hebraico aparecem 2 palavras. Uma delas é Yahid, escreve Yashid. E a outra é Errad. De modo que quando aparece Yahid no hebraico, é único. E quando aparece Errad, é único também. Só que quando aparece Yahid, é único no sentido unitário. E quando aparece Errad, é único no sentido composto. Olha que interessante isso. Então, quando Deus falou assim, olha, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Eu pergunto, quando estão namorando, são quantas pessoas? 2. Quando se casam, são quantas pessoas? 2 ou 1? Olha a pergunta. Quando estão namorando, são 2 pessoas. E quando se casam, são quantas pessoas? Continua sendo 2, gente. Está lá o marido e a mulher. Mas por que Deus falou que se torna uma só carne? Ah, essa é a pergunta. Ó, quando no hebraico diz assim, uma só, aparece a palavra errad. Porque se torna uma só no sentido composto. Se aparecesse a palavra Yahid, tinha que se fundir o homem na mulher assim, ó, e virar um só, assim, como meu dedo assim. Mas não é isso que acontece. Então no hebraico, quando aparece a palavra uma só, aparece a palavra errad, que os dois se tornam um no sentido composto. Ou seja, quando se casa, agora um faz parte do outro. Agora um não faz nada sem a participação direta do outro. Agora os dois caminham na mesma direção. Tudo é de acordo. Estão entendendo? Então é por isso que fala que se torna uma só carne. Então, quando Moisés se levantou diante do povo e disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra que aparece ali é
Errade, porque Deus é único no sentido composto. Se aparecesse a palavra Yahid, aí Deus seria o quê? Só um como meu dedo assim, ó. Mas não é essa palavra que aparece aqui. Aparece a palavra Errade. Então vamos aqui. Há um único Deus. Vamos dar o nome desse círculo aqui de Deus. Veja, há um único Deus. Esse único Deus, ele é composto de quem? Pai, Jesus e Espírito Santo. Então lembre-se, há um único Deus. Esse único Deus é composto. Por que é chamado de único Deus? Veja, o povo de Israel estava se contaminando, só um pouquinho. O povo de Israel estava se contaminando com as nações pagãs. As nações pagãs, que adoravam muitos deuses. Então Moisés se levantou diante do povo e disse assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas a palavra que aparece é Errade, único no sentido composto. Por quê? Porque esse é o único Deus que é Criador e criou tudo a partir do nada, sem matéria-prima. Esse é o único Deus que é onipotente. Nenhum outro Deus criado pelo ser humano é criador, é onipotente, ou onisciente, ou onipresente. Então há um único Deus composto, que é criador, onipotente, onisciente e onipresente. O irmão ali levantou a mão? Não, ali está no hebraico, no grego. No grego, ali é outra história. Aqui nós estamos tratando do hebraico, do Antigo Testamento por enquanto. Mas boa observação, excelente, aguenta lá. Então veja aqui, meus amigos, por isso que no desenrolar da Bíblia, aparece assim, ó, que o Pai é Criador, Jesus, Criador, o Espírito Santo, Criador. Um não faz nada sem a participação direta do outro. Sabe o que foge à razão humana? É a onipresença de Deus. A mente humana não consegue alcançar. Mas a Bíblia apresenta o Pai como sendo o Criador, Jesus como Criador, o Espírito Santo como Criador. A Bíblia diz que o Pai é onipotente, mas diz também que Jesus é onipotente e que o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onisciente, conhece passado, presente e futuro. Mas Jesus também é onisciente e que o Espírito Santo é onisciente. Nós muitas vezes confundimos porque um deles se fez carne e habitou entre nós e tomou a forma humana para salvar o homem. E quando veio à Terra tinha uma missão a cumprir. E nessa missão não podia usar sua divindade para vencer o diabo. Tinha que vencer como homem, para que onde Adão caiu e desgastou a raça humana, ele pudesse vencer e resgatar a raça humana. Mas Jesus na Terra era plenamente Deus e plenamente homem. Então a Bíblia fala que o Pai, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas que Jesus também é onipresente. E que o Espírito Santo é onipresente. Esse é o único Deus que a Bíblia apresenta. O único composto. E não tem outro Deus igual a esse Deus. E louvado seja Ele, né? Amém. Bendito seja Ele. Meus amigos, agora caminhando para o final, vejamos a maior expressão do amor de Deus. Agora, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 16. Aqui apresenta a maior expressão do amor de Deus. Capítulo 3, verso 16. Aqui Jesus conversava com Nicodemos. E no verso 16, Jesus mencionou aqui, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, então diz que Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que Ele deu o quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, negro, branco, rico, pobre, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala que Deus amou o mundo,
eu pergunto, esse mundo se trata do que, afinal de contas? Será que são as casas, os prédios, os cavalos, os cachorros? Não. Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo se trata do ser humano. Lembre-se, Deus amou o ser humano de tal maneira. Eu não sei o que é que tem em mim para Deus me amar. O que é que tem em você para Deus te amar? É incompreensível o amor de Deus. No ser humano tem orgulho, inveja, egoísmo, que é a base da natureza pecaminosa. Mas assim mesmo diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu, não vendeu. Ele não vendeu, Ele deu. Se trata de um presente. Ele deu quem? Seu Filho unigênito. Só que no grego não aparece a palavra unigênito não aí. A tradução está errada. Se você pegar o grego, aparece a palavra monogenes. E monogenes significa único de sua espécie. Olha que interessante isso. E por que isso é significativo para nós? Porque Jesus é o único da sua espécie em todo o universo. Deus o Pai é totalmente e plenamente Deus. O Espírito Santo é totalmente e plenamente Deus. Nós somos totalmente e plenamente seres humanos. Mas Jesus é o único da sua espécie em todo o universo, que é plenamente Deus e plenamente homem. Por quê? Porque Ele se encarnou. Ele nasceu da Virgem Maria e tomou a forma humana. E quando tomou a forma humana, não deixou de ser Deus. Plenamente Deus e plenamente homem. Ele é o único da sua espécie em todo o universo. E por que isso é significativo? Porque como Deus, Ele trouxe Deus a nós. E como homem nos eleva a Deus. É Ele que liga o céu à terra e a terra ao céu. Porque Ele é Deus, Ele é homem e Ele é Deus. O pecado separou o homem de Deus, não separou? Mas Jesus veio para religar o homem a Deus, Deus ao homem. Por isso que Ele é o único pontífice. Ninguém pode ser chamado de pontífice. Escutem. Se chamar um ser humano de pontífice é uma blasfêmia, biblicamente falando. Porque Jesus é o único da sua espécie em todo o universo. Pontífice significa ponte. Pontífice significa aquele que liga. E Jesus é que liga o céu à terra e a terra ao céu. Ele é o pontífice. Não o Papa. Não o pastor fulano. Não o Beltrano. Ninguém. Ninguém pode ser chamado de pontífice. Biblicamente não. Só Jesus Cristo. Porque Ele é o único da sua espécie em todo o universo. Então diz que para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora o que significa essa palavra perecer? Não é apenas sofrer, é pior do que isso. É ser condenado. Para que todo aquele que nele crê não seja o quê? Condenado pelos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Então a maior expressão do amor de Deus foi o Calvário. Quando Deus enviou Jesus Cristo aqui para vencer o diabo que tomou conta da humanidade. Meus amigos, nessa noite, você pode tomar uma decisão. Decisão de colocar sua vida nas mãos de Deus. Decisão de dizer assim, eu quero servir a esse Deus aí da Bíblia. Eu quero honrar o seu nome, porque esse Deus é o Deus criador e doador da vida. Você pode nessa noite tomar uma decisão de mudar de vida e abandonar a velha vida e servir ao Deus criador dos céus e da terra. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Mas antes gostaria de vermos aqui alguns slides. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Deus veio aqui para criar condições de vida. E depois que Ele criou condições de vida, por último criou Adão e Eva. Adão, quando foi criado, tinha cerca de 4 a 5 metros de altura. Eva era só um pouquinho mais baixo do que Adão. Adão tinha 100% da capacidade mental. Ele era um fenômeno. Pensa num fenômeno, era Adão. Hoje o homem não usa nem 5% mais. E mesmo não usando nem 5%, hoje o ser humano é capaz de construir um aparelhinho desse aqui, que você fala com alguém lá do outro lado da terra, no Japão. Ou você escreve aqui, e a pessoa recebe lá na hora. E o homem não usa nem 5%. Mas lembre-se que Adão tinha 100% da capacidade mental. Você pode imaginar o que ele era? Era um fenômeno, simplesmente assim.
Adão e Eva todos os dias viam Deus e adoravam a Deus pessoalmente. Todo dia, na hora do pôr do sol, Deus vinha ter com Adão e Eva e adoravam pessoalmente. Havia harmonia entre o homem e Deus. E também os animais, todos eram mansos. O leão comia capim junto com o boi. Não tinha morte nem de animal, quando Deus criou esse mundo. Todos os animais eram vegetarianos. E o homem, vegetariano. Sabe que para comer um bicho tem que matar o coitadinho, né? Que Deus não criou a morte. A morte é um intruso nos planos divinos. A morte só veio depois do pecado. Então havia harmonia, né? Mas essa harmonia foi até o momento que Adão e Eva caíram em pecado. A partir do pecado, meus amigos, a desgraça veio, a terra foi amaldiçoada. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Tiveram filhos e filhas, e um filho matou o outro. E a partir do pecado de Adão e Eva, o mundo envelhece piorando. E hoje estamos vivendo há cerca de 6.000 anos que o pecado entrou na história da humanidade. Olha a nossa situação hoje. Adão tinha cerca de 4 a 5 metros de altura. Olha o nosso tamanho hoje. Estamos evoluindo? O mais alto hoje é o jogador de basquete. Adão, depois do pecado, viveu 930 anos de idade. Quanto vive o homem hoje? Nem 100 anos. Estamos evoluindo? Adão tinha 100% da capacidade mental. Olha a situação do homem hoje. Meus amigos, depois do pecado vieram as lágrimas, a dor, o sofrimento. E hoje vivemos em um mundo de sofrimento. Se você for a um hospital agora, está lotado. Porque infelizmente a doença existe. Se você for a um cemitério agora, está tendo velório. Porque infelizmente a morte existe. Se você for a um presídio agora, está super lotado. Porque infelizmente a delinquência existe. E por muitos motivos, barris de lágrimas são derramados cada dia. É uma mãe que chora porque tem um filho nas drogas. Situação lamentável. É uma mãe que chora porque tem um filho preso atrás das grades. Ou por um marido que não a compreende. Quantas lágrimas são derramadas cada dia? Infelizmente. E o diabo, que infelizmente existe, e sabe que o ser humano tem um vazio no coração, ele continua a oferecer alguma coisa que aparentemente traz felicidade. O diabo não aparece para ninguém como ele é. Ele usa pessoas e cria situações. Diz, você está depressivo? Está triste? Está na fossa? Bebe, que vai resolver seu problema. E boas pessoas, querendo a felicidade e não sabendo onde encontrar, têm aceitado as ofertas do inimigo e têm ido parar na sarjeta da vida. Homens e mulheres, ricos e pobres, têm buscado a solução para a sua vida em lugares errados e têm vivido à margem da sociedade. Veja, qual é a mulher que tem prazer no marido assim? Diz para mim. Ou qual é o filho que tem prazer num pai assim? Mas aqui é um pecado aberto. E o orgulhoso? Que ninguém vê. E o invejoso? Que ninguém vê. Meus amigos, o inimigo continua oferecendo alguma coisa que traz felicidade. Diz, olha, você está nervoso? Fuma, que resolve o seu problema. E boas pessoas têm aceitado e têm se enveredado pelo caminho do vício, porque buscou a solução em lugar errado e arruinou a própria vida. Você sabe que cada cigarro tem 4.720 venenos. Alguém falou que o cigarro é a chupeta do diabo. Eu acho que não errou, não. Porque 4.720 venenos, você acha que foi Deus que criou isso aí? Claro que não. Isso foi no laboratório do diabo. Sem dúvida alguma. Muitas pessoas têm buscado a solução em lugares errados e têm arruinado a própria vida. Meus amigos, podemos dizer que uma pessoa assim é a imagem e semelhança de Deus? Ó, de um lado está aqui a Mardita, ó. Do outro lado está aqui a chupetinha. Pensa num pai de família que trabalhou o mês inteiro e recebeu seu salário e antes de chegar em casa passou no boteco. Olha a situação. Assim o diabo tem escravizado muitas pessoas.
E é homens e mulheres, ricos e pobres. Aqui você vê um câncer na língua, derivado do tabaco, do tabagismo. Buscando a solução em lugares errados, tem arruinado a própria vida. Vai para o hospital e do hospital para o cemitério. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não vendeu, deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado pelos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Então a solução para o mundo foi Deus enviar Jesus Cristo. O diabo não queria matar Jesus. Escute, o diabo queria levar Jesus ao pecado. E por isso o diabo usou soldados romanos, Herodes, Pilatos, para bater, chicotear, julgar injustamente. Mas o diabo não queria matar Jesus. Queria que ele caísse em pecado. E o diabo, tentando levar Jesus ao pecado, matou Jesus sem pecar. E o tiro saiu pela culatra. Aquilo que parece uma derrota na cruz, ali está a vitória. O único homem nasceu, viveu, morreu e não pecou. Se eu morrer por você, não vale nada. Se você morrer por mim, não vale nada. Porque eu sou tão pecador quanto você e você é tão pecador quanto eu. Mas Jesus Cristo venceu Satanás. E a vitória dele sobre o diabo foi não cair em tentação. O único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. Por isso todo aquele, negro, branco, rico, pobre, todo aquele que nele crê, não vai ser condenado pelos seus pecados. Louvado seja Deus. A maior expressão do amor de Deus foi o Calvário. Meus amigos, a Bíblia diz que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Bendito seja Deus. Existe um grande conflito entre o bem e o mal. De um lado, o diabo, que é acusador e acusa. De outro lado, Jesus é o advogado de defesa. E feliz aquele que ouve e dá ouvidos ao chamado de Deus. O Espírito Santo está falando ao coração do ser humano. E feliz aquele que ouve e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Nessa noite, você pode responder essa pergunta: você está disposto a aceitar a direção de Deus em sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus quer que você sirva a Ele, que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Esse Deus que eu estou falando é o Deus do impossível. É o Deus que transforma vidas. É o Deus que faz o maior de todos os milagres, transforma corações. Eu já vi muitas vidas transformadas pelo poder de Deus. Eu já vi pessoas que a polícia tinha medo dele, e hoje as crianças gostam dele, porque passou pelo milagre da conversão. Já vi pessoas entupidas de orgulho, que hoje são pessoas humildes e simples. Deus transforma corações. Eu trabalhei na cidade de Santo Isabel, que fica na rodovia Presidente Dutra, indo para o Rio de Janeiro, mas logo aqui na Grande São Paulo, Santa Isabel. E lá nós fizemos um curso, como deixar de fumar, como deixar de beber. E na primeira noite, veio uma patota de bandidos, só que eu não sabia. Convidamos todo mundo e eles vieram. Aí no final, eu comecei a conversar com um deles, e falei assim: eu gostaria de visitar você em casa. Ele falou assim: você não pode me visitar. Falei: por quê? Ele falou: porque eu não tenho casa. Mas você dorme aonde? Perguntei. Eu durmo de favor na casa dos outros. Eu falei: mas como é que eu faço para te visitar? Ele falou assim: você marca o lugar e eu venho. Aí eu marquei, no salão mesmo, que a gente tinha alugado lá. Aí ele veio, e com ele mais uma patota de bandido. E ali eu comecei a conversar com ele, comecei a dar estudo bíblico para ele. Esse rapaz novo, 20 anos de idade, Kleber, ele tem tatuagem no corpo inteiro. Pensa no corpo inteiro, até nos dedos, nas mãos, assim, nos dedos, no corpo inteiro, nas pernas, no pé. E eu percebi que nos dedos ele escreveu de tatuagem assim, ó, L-I-X-O, lixo, numa mão e na outra. Aí eu perguntei assim: Kleber, por que você escreveu lixo aí? Ele falou: porque eu me considero um lixo. Eu falei: como assim? Ele falou assim: eu nasci e fui jogado no lixo, nunca vi meu pai, nunca vi minha mãe. Procurei e estou procurando, se eu achar eu mato, disse ele. O Kleber era chefe de 60 bandidos na região lá. E eu comecei a dar estudo bíblico para ele. E meus amigos, no dia que eu falei sobre o plano da salvação, ele começou a chorar e chorar. Não cabia na cabeça dele
como que Jesus, com todo o poder no céu e na terra, ficou calado diante de tanta injustiça. Isso não cabia na cabeça dele, porque ele não levava desaforo para casa. Ele era briguento, pertencia à gangue dos skinheads, os carecas. E ele começou a chorar. E ele falou assim: o que eu faço para pertencer à sua igreja? Essa foi a pergunta dele. Eu falei: Kleber, o que você tem que fazer é o que você já está fazendo, estudando a Bíblia para melhor servir a Deus. Aí, no próximo estudo bíblico, ele falou assim: olha, mas eu sou federado. Eu falei: o que é isso? Ele falou assim: eu sou lutador de taekwondo, e eu sou federado, eu disputo campeonato. Eu falei assim: Kleber, mas e daí? Ele falou: não, mas eu queria saber se eu posso pertencer à sua igreja e ser federado. Eu falei assim: Kleber, é o seguinte, se você me perguntasse de capoeira, eu te diria, porque eu treinei capoeira um bom tempo. Mas de taekwondo eu não entendo nada. Mas o Espírito Santo vai falar para você se você deve ou não, falei para ele. E foi estudando a Bíblia com ele. Aí ele falou assim: olha, chegou um outro dia e falou assim: olha, eu tranquei minha matrícula. E eu fui percebendo Deus atuando na vida daquele jovem. E foi atuando de tal forma, meus amigos, que ele se converteu, mudou de rumo, abandonou a bandidagem, as drogas, se converteu e foi batizado na igreja adventista do sétimo dia. Amém. Nós batizamos ele lá em Santa Isabel. E esse jovem depois começou a namorar uma moça da igreja, uma professora, se casou com ela, constituiu uma família, voltou a estudar, se formou na faculdade e hoje tem 2 CDs gravados. É cantor da igreja adventista do sétimo dia. Veja, irmãos, como Deus trabalha e Deus transforma vidas. E eu já vi muitas vidas transformadas pelo poder de Deus. Esse é o maior de todos os milagres. E nessa noite Deus está te chamando também. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e comigo. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer dirigir a sua vida e a minha também. E você gostaria de abrir o coração a Ele? E dizer: Senhor, dirija a minha vida. Senhor, eu quero honrar o Teu nome. Eu quero viver para a Tua honra e glória. Amém. Você gostaria de orar e pedir essa graça? Amém. Sim ou não? Sim. Quantos gostariam de orar nessa noite e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero entregar minha vida em Teus braços, Senhor. Então coloque-se em pé. Nós vamos orar para que Deus nos ajude. Esse Deus que estudamos. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, doador da vida, acabamos de estudar a Tua palavra, Pai, e conhecemos um pouco melhor o Senhor. Amém. E ao conhecermos um pouco melhor o Senhor, tomamos uma só decisão, Senhor. Queremos honrar o Teu nome, queremos Te servir, queremos colocar nossa vida em Teus braços de amor. Nós não podemos ver a Tua face, Senhor, porque somos pecadores, mas cremos que o Senhor existe, que o Senhor é o doador da vida e o mantenedor da vida. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos abençoou até aqui. Apesar de sermos pecadores, o Senhor tem nos protegido com os Teus anjos, tem nos guardado e nos livrado do maligno. Obrigado por preservar nossa vida até aqui. Entendemos, Pai, que o Senhor tem um plano especial para nós. Por isso estamos vivos. E nós queremos Te agradecer porque já estamos entendendo o Teu plano para nós. O Senhor nos trouxe aqui para estudarmos a Tua palavra, para melhor Te servir. Então, Senhor, olha para cada coração aqui e veja cada coração, Pai. E segundo a Tua visão e sabedoria, abençoe cada um segundo a necessidade de cada um. Amém. Transforma, Pai, o coração de cada um de nós. Tira o nosso coração de pedra, nos dê um coração de carne, capaz de amar e perdoar. E sobretudo, Pai, de honrar o Teu nome. Queremos nos preparar, Senhor, para o reino da eterna felicidade, para o grande dia da volta de Jesus. Por isso suplicamos ao Senhor que nos tome em Teus braços e continue a operar em nossa vida através do Espírito Santo. Repreende Satanás e não nos deixes cair em tentação. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.